Olá a todos, muito boa noite. Estou por aqui. Estava tentando entrar lá com a Roberta no canal dela, mas não estava dando certo. Que coisa. Vamos ver aqui se eu consigo. Porque no dela não estava dando certo. Nós estávamos tentando já há algum tempo e, ué, agora deu certo. Que coisa mais maluca. Que louco, então era minha. Não sei, viu? É... Realmente não sei. Deixa eu arrumar aqui porque eu desarrumei tudo. Colocar aqui para carregar. Que confusão, né? Ou Desculpem aí, não. desculpem a todos. Realmente são coisas que acontecem e tá tudo certo. Quem ganha são vocês, porque agora nós vamos Temos... fazer esta e se precisar fazemos outra, sem problema nenhum. O assunto é tão bom, né? Sim, eu tava falando, é tão forte que a internet cai, né? É Eu verdade. acho que ninguém gosta de falar do ego, né, Carlos? Acho que ninguém tem, né? Então, é complexo um tema que você arrumou para nós aqui. É É... muito complexo, né? Porque bom, primeiramente, perdão mais uma vez, gratidão a todos, né, que estão aqui e que vão chegar depois. Nosso tema hoje é o ego, né? E assim, né? Engraçado é que as pessoas elas veem o ego como algo negativo, né? E Sim. às, às vezes a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais. Eu não sou psicólogo, mas eu trabalho com psicanálise, então eu estudei um pouquinho sobre ego. E, na verdade, nós precisaríamos entender o que é o ego, tá? É, em resumo geral, eu sei que é um paradigma, talvez algumas pessoas até vão achar estranho, tá? Mas em resumo geral, o ego ele deveria servir para estabelecer o equilíbrio dentro de nós, tá? Eu vou explicar melhor. Porque Sim. é assim, ó, nós temos o ID, nós temos o ego e o superego. E também temos o alter ego, mas o alter ego é do outro, não importa. Então, nós temos o ID, nós temos o ego e o superego. O que é o ego? O ego ele está no meio. Então é assim, o que é o ID? O ID seria aquela criança que tudo quer, aquela criança que tudo pode, aquela criança que quer o agrado, quer receber presentes, quer ter o que não consegue ter, quer acessar o desejo mesmo sem poder, né? Então, esse é o ID. O que é o superego? O superego é aquele que nada deixa. É aquele que fala, não, tu não pode, É o não, isso não é moral, para né? ti, exatamente, é aquele que boicota, é o julgador, é aquele que tudo trava, tudo trava. E o ego fica ali no meio. Na verdade, o ego é o que Dando, né? estabelece. Exatamente. O ego, Equilíbrio. eu diria que ele é essencial, tá? Essencial. Desde esse equilíbrio para a nossa sobrevivência também. E outra coisa que a gente não pode esquecer é que o ego, ele é obra divina também, tá? O ego é obra divina, tá? Ele nos protege, ele nos defende, mas ele também pode nos agredir. Ele pode até nos levar à morte, tá? Ele pode ser sombra e ele pode ser luz, tá? Então, é importante a gente entender esse conceito, Roberta, do que é superego, do que é ego e do que é ID, tá? Se tiver algum psicólogo aqui que queira complementar, porque eu estou falando assim em termos muito gerais, e como eu disse, eu não tenho formação psicológica, tá? De psicologia. Mas então, basicamente é isso, tá? Superego, castrador, crítico. ID, criança, querendo atenção, querendo tudo. E o ego? O ego é que vai estabelecer essa É a harmonia. balança, né? Exatamente. É o equilíbrio entre o self um, que também é chamado, o superego também é chamado de self um, e o ID é chamado de self 2. Então, o ego, ele é o equilíbrio, tá? O ego, na verdade, tem a função de equilibrar o que é desejo e o que é realidade. Aquilo que eu tenho vontade de fazer e o que eu posso realmente fazer, tá? Então,
O que é uma pessoa egoísta, uma pessoa egocêntrica? Nada mais, não tem nada a ver com o ego, tem a ver com o desequilíbrio do ego. É quando o ego não está em harmonia, e aí a gente acha que tudo pode, que o outro que tem, eu tenho que ter, que não sei o que lá. Mas, gente, não é o outro que nos afeta. O ego eu controlo, tá? Então, outra coisa que eu lembrei aqui, Roberta, o ego, ele é primordial para a nossa performance. Por quê? Porque o que é uma performance? Como que a gente performa? Performance é a potencialidade de realizar menos a interferência do ruído. Tá? Então, a performance, a gente consegue performar quando a gente não tem interferência de ruídos mentais, né, que nos impedem de performar. E quem é que gera esses ruídos? É o superego e é o ID. E o ego está ali para equilibrar. Então, o que nos ajuda... Exatamente. Eu vou deixar para você falar a parte ruim do ego. Estou falando só a parte boa. Né? É para eu me defender, né? Para eu me defender aqui. Então, o ego, ele tem essa finalidade de nos estimular na performance, de nos permitir performar, tá? E como que a gente faz para a gente estabilizar o equilíbrio no ego? Como que a gente faz para a gente harmonizar? Muito simples. Meditar. Falar nisso, quem estiver aqui assistindo, é só procurar lá no canal da Roberta, e da Beca lá, porque elas estão aí com um curso maravilhoso de meditação, porque na verdade, mas é verdade mesmo, a gente precisa silenciar, porque quando a gente silencia, o ego, ele nos permite acessar a consciência, ou melhor, ele não nos atrapalha de acessar a consciência. Quando a gente está com ruídos, a gente se afasta da consciência, e aí, claro, o ego ele é dominado pelas nossas crenças, pelos nossos valores, e aí vai ser mais um a fazer confusão lá, com o ID, com o Self 1 e com o Self 2. Né? Então, é mais ou menos isso. Isso, eu percebo assim muito que as pessoas, a maioria tem a visão do ego, o ego é o malvado, né? E na verdade é bem como tu trouxe, o ego é um equilíbrio, né? Que a gente tem para equilibrar, na verdade. Só que a gente está sempre no mental e acaba desequilibrando entre o id e o superego, né? Que é aquela criança mimadinha, né? Ou aquela moralidade da sociedade, não pode, né? Ou como, por exemplo, eu tenho vontade de fazer algo, mas não vou fazer algo porque a sociedade vai falar o quê? Né? Aí o ego não está equilibrado, né? Você vai ter que perceber o que é verdadeiro, né? Por isso que eu acho que a meditação ajuda bastante, porque silencia e tu consegue observar o que é aquilo, né? Se aquilo tá mais pendente pro id ou pro superego, né? E tentar equilibrar. Eu não vejo hoje o ego como um vilão, né? Eu vejo ele como tu falou, ele é uma proteção, uma defesa para conseguir equilibrar esses ruídos, né, mentais que a gente fica muito na mente, né? E não fica nunca no presente, no agora, né? A gente fica sempre ou no passado ou no futuro, né? E eu acho que o ego, né, também traz... a gente não usa ele, a gente só usa as outras partes, porque ele está em desequilíbrio. E às vezes ele está tão, digamos assim, não é escondido, mas ele está muito próximo da mente, que ele começa a gente se perde nesse momento, né? Aquele momento... Olha o meu cachorro. É aquele momento que, às vezes, a gente simplesmente age sem estar na presença, né? E não equilibra esse ego, essa balança aí. Exatamente. É estar fora da harmonia. O medo nos traz o ego negativo. Vou chamar de ego positivo e ego negativo, tá? O medo, a insegurança, né? Imagina o ego como sombra e como luz. Ele pode ser sombra e ele pode ser luz. Nós também não podemos rejeitar o ego,
porque ele é importante para nós, foi importante para a nossa sobrevivência. Uma simples respiração pode fazer associar o teu ego à tua consciência. E, gente, o ego é que nos permite racionalizar. E nós, neste plano, temos que racionalizar, mas racionalizar com consciência. Racionalizar com consciência. E aí o ego, ele fica passivo, tá? Ele até permite que a gente tenha intuição. Na verdade, de onde que vem tudo isso? O ego negativo, ele começa a crescer junto com a criança, quando a criança se torna primeiro consciente do tu, do outro, da mãe, do pai, do respeito ao outro, da obediência ao outro, das leis, das regras, e tudo isso começa a causar conflito. E todo conflito alimenta o ego. Então, desde o princípio, pela luta da sobrevivência, tá? A luta da sobrevivência, na verdade, fez a vida se tornar uma verdadeira batalha. Uma verdadeira batalha para sobreviver. Até os cientistas mesmo, com tudo que eles defendem aí, torna isso mais convincente, né? Ao dizer que só o forte sobrevive, que só o mais preparado pode sobreviver. E o ego, ele é desenvolvido em cima disso. Então, o que acontece? Com tudo isso, nós, na lei do mais forte, acabamos, né, fortalecendo cada vez mais o ego negativo, porque é como se fosse uma rocha. Como se fosse uma rocha e a gente precisa daquela rocha para se proteger. E a gente passa a acreditar que com aquilo a gente é impenetrável, que com aquilo a gente vai conseguir se dar melhor. Tá? A criança, toda criança, ela nasce com a consciência, mas ela não é desperta para essa consciência. Tá? Então ela desperta primeiro para tudo que está à volta dela. E o ego vai crescendo junto conforme a sociedade. Por quê? Porque a sociedade, o sistema, precisa de ego. Não pode ter consciência. Porque a consciência, ela é irrelevante para a sociedade, porque não dá para dominar a consciência. Não dá para impor medo na consciência. Não dá para impor negativo na consciência. Não dá para controlar a consciência. E o ego, sim. O ego, ele é obediente. Ele é domado. O ego, ele é domado. Ele pode se ajustar a qualquer coisa. A consciência, não. Tá? Então, o ego, ele pode ser ensinado. O ego, ele pode muito bem dizer, ó, isso você pode, isso você não pode. Tá? E aí o ego... Na verdade, o ego, ele é o centro do eu. Mas quando a gente desenvolve o ego negativo, né, esse centro do eu passa a depender do outro. Eu tenho que agradar o outro e eu tenho que o outro tem que me dar valor. O outro tem que me agradar. Eu tenho que respeitar o outro, mas só se o outro me respeitar, conforme eu acho que eu tenho que ser respeitado. E aí fica essa loucura. E aí, claro, o ego é negativo. E aí o ego é negativo, porque eu esqueço de mim. Eu me desprezo, eu não me valorizo, eu não me amo. Tá? Então, na base de tudo isso, desse equilíbrio, está a meditação, está a gratidão, está o amor próprio, está tudo que a gente sempre fala. Está a aceitação, tá? E outra coisa, quando eu fico nessa de agradar o outro, de não sei o que lá, o que eu estou fazendo? Eu estou desenvolvendo algo pior que o ego, que é o altruísmo negativo. Porque eu estou entregando para o outro esperando algo em troca. Eu estou entregando para o outro para alimentar o meu ego com apego. Pior ainda, piorou tudo, tá? Então, é melhor a gente só falar de ego. Não vamos falar de altruísmo, não. Na verdade, o que eu pensei em também, não sei se as minhas viagens, né, que eu fico viajando, né, porque eu percebo que todo esse ego, na verdade, né, no meu ponto de vista, é uma mentira, né, que a gente acaba criando Acreditando. A acreditando, gente né? acredita. Por exemplo, assim, uma pessoa muito que se acha, né? Muito, ou, tipo, eu posso, eu sou bom, né? Só eu sou o bom, digamos assim, né? Ela tá sempre querendo validar que ela é boa, né? E, e essa validação, na verdade, não é para não é para ela comprovar que ela é boa, mas na verdade ela não se sente boa. Ela se sente inferior, Exatamente. né? Então Exatamente. é bem o oposto, né? O ego ele é muito
mascarado, né? Eu percebo assim, né? E eu vejo que o ego ele tem várias máscaras, né? Como, né, a questão que tu falou há pouco do altruísmo, né? Ah, eu vou fazer isso porque eu vou ser boa, né? Ou vou fazer isso porque, na verdade, é uma não aceitação de si, né? Então, não é para você fazer a coisa para ser boa para outra pessoa, né? Na verdade, você quer se sentir boa para ser aceita ou para ser aceita pelo outro, né? A questão do ego que eu vejo que é importante, só que a gente tem que olhar para esse equilíbrio, né? É a questão de observar ele e ver qual, digamos assim, o ponto positivo dele, que nem tu falou, né? É que eu acho que é a sobrevivência dele poder te dizer, não, vai lá e faz, de acreditar em si, essa parte do ego, né? Só que as pessoas geralmente, todas, inclusive eu, né? A gente foi criado numa sociedade de sempre para o outro, né? Para parecer para o outro, para ser para o outro. E a gente não acaba sendo para a gente, né? E muitas vezes nessa mudança, num caminho de autoconhecimento, a gente vai olhando para isso e às vezes ainda vai caindo, né? Porque é uma coisa muito intrínseca nessa realidade, né? Porque se nós percebemos, né, nós não precisamos provar para ninguém, né? Nós não precisamos aprovação de ninguém. Nós não somos melhores que ninguém. Nós somos todos Perfeito. indo da mesma fonte, da mesma luz, e estamos aqui cada um com o propósito do seu caminhar, que no fim é Sim. o mesmo de todos. E o pior de tudo, ô Roberta, é que o ego, ele se alimenta do sofrimento. Você quer eliminar o ego, é você estar num estado, numa vibração de alegria e de felicidade. E só que o ego ele se alimenta do sofrimento. É por isso que milhões de pessoas no mundo têm vivido no sofrimento, tá? Na miséria interior, porque elas se afastam de si mesmas para viver aquilo que é do outro, para viver os ideais do outro, para viver aquelas fotos lindas que tem lá na internet, que ninguém mostra ninguém cagando, né? Ninguém mostra quando mela a mão com bosta limpando a bunda, né? Todo mundo só Sim, mostra a coisa bonita, né? Então é isso. E esse sofrimento, essa necessidade do outro para resolver aquilo que é nosso, né, é que nos aproxima ainda mais do desequilíbrio no ego. Porque, na verdade, nós precisamos do outro porque nós responsabilizamos o outro por tudo. Porque, como eu disse, desde criança nós aprendemos isso, é tudo para o outro. É tudo respeitar o outro, é tudo fazer pelo outro. Então, você, não interessa se você merece ou não, o outro já tá merecendo o teu respeito. Ninguém fala para uma criança, olha, você precisa se respeitar. Ninguém fala. Hoje, talvez, mas na minha época, o eu me respeitar era um tapa na cara, né? tinha que respeitar Era primeiro os pais, palmatório. né? Os mais velhos, né? Sim, né? Essa questão Então, agora tem aquela questão do ego também, por exemplo, de você ter, né? De você ter. E mais uma vez já entra no desequilíbrio, porque você precisa ser. É sempre assim. Sempre que for pensar em ego, você tem que pensar o seguinte, que você tem que deixar o ego em equilíbrio para você acessar a tua essência, para você acessar a tua consciência, a tua intuição. E ele estando em equilíbrio, ele vai saber lidar com o ID, que é aquela criança desesperada que tudo quer, e ele vai saber lidar com o superego, que é aquele mandão que nada pode, que foi programado desse jeito. Tanto o ego, portador, o né? ID, exatamente. Então, tanto um quanto o outro são programações. E o ego, ele está ali no meio, só que o ego ele é flexível. O ego tanto pode ir para a luz, como pode ir para a sombra. Tanto pode simplesmente ponderar, como pode reagir, te colocar em estado de foco de tensão, como pode te levar para você se agredir e até te levar à morte, como eu falei. Mas também é necessário. Ele é necessário, porque sem o ego, a gente não saberia discernir o que é um desejo do que é realidade. Então é assim, eu quero uma casa, eu quero um helicóptero. Ok, eu quero um helicóptero, mas eu não posso ter um helicóptero. Uma, porque eu não tenho nem onde pôr.
Eu não tenho condição financeira para sustentar. Porque o problema não é comprar o helicóptero. O helicóptero você paga por mês. Os caras te vendem helicóptero aí mais barato do que pagar a prestação de um carro. A questão é você manter um helicóptero. Ele te custa 2 vezes o valor do helicóptero por ano. Então, o que me traz essa noção? É o ego. É o ego. Tá? Então, muitas vezes tem pessoas que falam assim, não, a gente não pode ser razão, a gente tem que ficar só consciência. Gente, neste plano, não existe como você ser consciência sem ter razão. Porque a consciência se manifesta através da interpretação da razão. A questão é você racionalizar a partir da consciência e não a partir do ID, não a partir do superego, nem a partir do ego em desequilíbrio. Tá? E como que a gente mantém o ego em equilíbrio? Procura a Roberta. Ela tem exercícios fabulosos. Tá? Todos nós temos, mas ela agora está com um programa. Ela agora está com um programa maravilhoso, né? E você vai... ela e a Beca, exatamente. Então, é isso, né? As pessoas, eu percebo muito, né, que confunde muito a razão, né? Tipo, eu tenho razão, né? Como certo e errado, né? Mas nós o que estamos falando aqui é da racionalidade, né? Da mente racional, né? Não daquela mente que mente, né? Porque a questão da mente também é isso, né? E eu percebo que, né, esse descontrole, digamos assim, esse desequilíbrio do ego, ele é digamos, um filhinho da mente que mente, né? Porque ela começa a criar medos, né? Como, por exemplo, né? Uma ansiedade, né? A ansiedade é um medo, né? Que tu tens do que pode acontecer. Tu começa a ficar ansioso, né? E por que tu tem esse medo? Porque tu quer controlar. E por que tu quer controlar? Porque o teu ego diz que tu tem que controlar, né? E na verdade nós não temos controle de nada, né? Eu acho que... Nem de nós mesmos, né? É, Nem de nós mesmos, porque a gente não entende, não consegue nem entender isso. Não consegue nem entender isso, né? e a gente ainda quer uma explicação com razão do certo e errado, e não racional, da racionalidade da mente, que, né, que é uma junção da verdade da gente com a fonte, Sim, sim. né? Ah, Isso é papo de louco, né? sim, e outra coisa que eu lembrei, viu, Roberta? O ego, por definição, tá? Ele é composto do físico, do mental e do emocional, tá? Por definição, ele é composto do físico, do mental e do emocional. Então, ele não faz parte... quando a gente fala do ego, na parte mental é que vem esse problema. Por quê? Porque o mental é que está no controle de tudo. Tem um jogador de basquete, eu acho que é de basquete, ou de voleibol, ou de handebol, não sei, que ele fala assim, o campo, quando ele vai jogar, ele fala, né, ou falou alguma vez, o campo mais difícil de eu administrar é um campo que eu tenho aqui, de 15 por 15 aqui, ou de 10 por 15 centímetros. Não é o campo ali, não. Porque é isso aqui que controla tudo. Isso aqui que te faz você realmente ir para um lado, ir para o outro, reagir, não reagir, entrar em foco de tensão ou não, né? Então, realmente, essa questão da nossa mente, por isso que eu me apaixonei pela área da mente, pela área da reprogramação de subconsciente, porque realmente é o que está no controle de tudo. A mente está no controle da nossa saúde, tanto físico, quanto mental, quanto emocional. A mente está no controle das nossas decisões, a mente está no controle das nossas ações, a mente está no controle de tudo, está no controle de tudo. Então, gente, volto aqui a repetir, a melhor forma de você trabalhar no teu ego é meditar. Não importa qual tipo de meditação, você pode fazer auto-hipnose, pode ser autossugestão, tá? Pode ser Ho'oponopono, pode ser meditação mesmo, qualquer tipo de meditação, pode ser o simples ato de você silenciar, olhar para dentro de si, entrar num estado de presença e se perceber como ser.
e não como ter para ser. Você não precisa de nada para ser o que você já é, para É, ser quem você já é. Ninguém tem um ego ruim. Ela pode estar no momento onde o ego está desequilibrado, mas não é desequilibrado. Não é. Ele vem justamente para manter o equilíbrio. Então você não é aquilo. Eu sou ansioso. Não, você não é, você está. Eu sou. Não, você não é, você está. E cuidado com o que você fala, porque a palavra, ela tem poder. Você vai se programando, vai se programando. E uma hora você começa a acreditar que é. Uma hora você começa a acreditar que é. E essa base das tuas crenças é porque é tudo muito sutil, Beta. É tudo muito sutil, mas o que acontece? Todos os nossos resultados, em qualquer área da nossa vida, dependem de uma única coisa, de uma decisão, de uma escolha, de uma decisão. Não tem um resultado sem decisão. Porque o resultado ele tem um caminho. Embora a gente não saiba qual é o caminho, embora a gente não sabe o como, mas ele tem um caminho. Ele tem um caminho. E quem escolhe esse caminho? Somos nós. A partir do quê? De uma decisão. Não importa se é racional, não importa se é intuitiva, não importa. Nós podemos escolher, nós podemos decidir. E de onde vêm as nossas... Então, o resultado, ele é a consequência de decisões. E ponto final. E decisões nós escolhemos. E de onde vêm as nossas decisões? Elas são fundamentadas no quê? Nas nossas crenças, nos nossos valores, nos nossos paradigmas, nas nossas programações. Ok? Então tá. Então aquilo que eu acredito como verdade vai me levar a uma decisão. Por exemplo, eu sou uma mulher. Digamos que eu sou uma mulher. E eu acredito como verdade que um homem só pode ter uma mulher. E eu marquei o casamento para amanhã. E eu descobri que o meu marido tem 4 mulheres. Eu vou tomar uma decisão. Eu não vou para a igreja. Baseado no quê? Na minha crença. Já do outro lado do mundo, eu sou uma mulher, onde o homem tem que ter pelo menos 4. E eu descobri que o meu marido tem 5. E eu vou para a igreja feliz da vida, porque ele já tem 5. É o melhor marido do mundo. sim. Percebe que é uma decisão que vai me trazer um resultado baseado na minha crença. E como que vêm essas crenças? As crenças vêm tanto de carga genética, hereditária, como de DNA, de antepassados ou de vidas passadas, não importa, como de tudo que eu vou me programando, de tudo que eu acredito. E o que eu acredito? O que eu afirmo para mim mesmo. A minha verdade. Não é... A minha verdade é a minha verdade, ela não precisa ser a sua verdade. Mas se eu afirmo para mim, afirmo aquilo, afirmo para mim, eu sou isso, eu sou incapaz, eu sou incapaz, eu sou incapaz, eu sou incapaz. A minha verdade é isso. Quando eu for tomar uma decisão, de repente tem meio centímetro para pular. Mas eu penso, eu sou incapaz. Meu Deus, e se eu tropeço e caio ali dentro? Não, eu não vou. Pronto. E vou ter um resultado negativo, incongruente com o que eu desejo. Tá? Bom, nem sei porque que entrei nesse assunto. Eu viajei aqui também. Porque eu vou fazer uma pergunta, né? De umas coisas que eu tenho lido, né? Porque eu percebo assim, muito, uma criança, por exemplo, de 3, 4 anos, né? Ela tá lá simplesmente feliz, brincando, né? Às vezes quando ela precisa de comer, ela vai lá e pede para a mãe, para o pai, ou para a avó, não sei, né? Ela percebe, ela simplesmente percebe, vai lá e faz, vai lá e faz. Ela não tá preocupada em agradar até então. Ela não tá preocupada se vai faltar até então. Ela não tá preocupada com a, né? E o que acontece, né? Na nossa infância, geralmente, as pessoas que a gente mais ama, que são nossos super-heróis, são os pais, ou as pessoas que nos criaram, né? Nessa parte da infância tão importante. Aí a gente vai crescendo e a gente começa a levar os nãos dessas pessoas que tanto amamos, né? Que nós temos assim como o top, né? E a gente começa a se frustrar. E aí a gente começa a se encaixotar e começa a perceber, né? Eu acho que, não sei se é perceber, mas começa a criar, na verdade, esse desequilíbrio do ego, né? Porque o que começa? Bom, a minha mãe, que eu tanto amo, me disse não, que eu não posso fazer isso porque é feio, né? Porque, por exemplo,
menina não senta de perna aberta, tem que cruzar as pernas, né? E a criança fala, não tá nem aí, né? Aí ela começa a levar um não, começa a ser xingada. Então a criança começa, pô, eu não posso fazer isso, eu tenho que me comportar, porque senão eu não vou ser aceita, né? Então isso também tem a ver com o ego, por quê? Porque aí começa a criar o ego que eu tenho que ser aceito pelos outros, e eu tenho que começar a viver como os outros querem que eu seja, né? Então eu acho que esse desequilíbrio do ego, ele começa muito muito antes, né, do que a gente percebe no hoje. Hoje já temos mais, né, que eu digo, mais películas e mais embrulhos, né, de que a gente foi adquirindo e nós fomos inicialmente adquirindo nessa parte da infância e posteriormente a gente foi também criando, né, para se encaixar em algo, né? Um outro exemplo, né, aquela questão do ego, eu tenho que ter muito dinheiro, né? Porque senão eu tenho que mostrar para aquela pessoa que eu tenho que ser um grande, sei lá, empresário, né? E, na verdade, às vezes as pessoas estão numa sofrência, estão naquele trabalho de meta, de ter que mostrar, e acaba não para o outro e não para si, né? Porque às vezes acha que é para si e nem é, né? E não percebeu ainda, né? Por o desequilíbrio desse ego, né? Como a gente falou no início, do ego, do id e do superego, né? E o Sim. ego, na verdade, o ego mesmo que a gente fala, não é o ego que todo mundo pensa. O ego, na verdade, é essa conexão da tua verdade, do que você escolhe da tua essência, na verdade. O ego de equilíbrio, né? O ego que eu chamo de leve, né? Os outros eu Sim. chamo de égua. Égua, né? Exatamente. E outra égua, a égua e o amor, a menina nos deixou. Porque eu não sei, manda coraçãozinho aí se vocês estão me vendo, me assistindo, só para eu saber, por favor. Se fui eu que caí ou se foi a Beta, eu acredito que foi a Beta que caiu. Eu acho que foi ela que caiu. Tá aqui, vamos ver aqui. Eu acredito assim, acho que foi. Ah, Voltei. ela de volta. Ah, ela de volta. É a minha, Então, minha médica tá louca. quando você caiu, eu estava falando da égua, né? Fala, Então, né? esse ego negativo, tá? Que você chama de égua, na verdade, ele não consegue conviver junto com o amor próprio, tá? A única força que pode destruir esse ego é o amor próprio, tá? É o amor próprio, é a alegria, é a felicidade, tá? Porque quando você passa a se aceitar como você é, quando você não se rejeita, quando você se sente grato e feliz. Gratidão é outra coisa também fundamental, gente. Porque é impossível você sentir gratidão e você não se sentir bem, você não se sentir feliz, tá? Então, você não tem como alimentar aquele ego com o apego. Você não precisa agradar o outro, nem esperar que o outro te agrade. Você simplesmente passa a ter a consciência. A Roberta aqui falou do seguinte, da pessoa querer muito dinheiro. Não tem nada errado de você querer muito dinheiro quando você tem a seguinte consciência, que o dinheiro também é uma semente e que você só vai ter muito dinheiro quando você entregar muita contribuição. Não, até tem como você ter dinheiro sem entregar, sem servir e sem ser essa contribuição. Porém, você vai estar em desequilíbrio em alguma área e não vai dar certo. Acredite em mim, eu já passei por isso. Não vai dar certo. Agora, é maravilhoso sim, se você tiver a possibilidade de ser um bilionário. Não estou nem dizendo milionário, bilionário. Porque pessoas bilionárias, para se manterem bilionárias, elas entregam bilhões, vezes bilhões, para as outras pessoas. Porque a energia do universo funciona assim. Se você for olhar as ações de um Bill Gates, se você for olhar as ações desses caras aí que são bilionários, de uma
Oprah, dessas pessoas bilionárias, vocês vão ver o que eles contribuem. São milhões e milhões e milhões de pessoas que eles matam a fome. O Bill Gates mesmo acabou com um monte de doenças lá na África. São bilhões que eles gastam nisso. Por quê? Porque eles entendem que o valor utilitário de entrega tem que ser maior do que o valor monetário que eles recebem. Porém, eles recebem muito valor monetário porque eles entregam para muitas pessoas. Então, eles entregam uma sementinha para cada uma. Cada uma que planta aquela sementinha, devolve para ele 2. Percebe como é que é? O que eu quero chegar é porque eles estão na verdade deles. Sim, estão na verdade deles. A verdade mas consciente. Não é por consciente, não por outro, não por se encaixar em outro, não por ser aceito por Exatamente, outro, não por mostrar para o outro, né? Mesmo porque eles trabalham com um desejo ardente de fazer aquilo. Quando eles estão fazendo, eles não pensam no dinheiro. Eu, por exemplo, quando eu vou desenvolver os meus trabalhos online, eu não posso pensar no dinheiro. Porque se eu pensar no dinheiro, eu não trabalho. Né? Porque eu não realizo nada. Quando eu penso em desenvolver um curso, eu não posso pensar no dinheiro. Porque se eu for pensar no dinheiro, tem curso que eu vendo aí que não paga nem 1 hora de consultoria que eu dou. Né? Eu não penso nisso, eu penso na entrega. A gente tem que pensar na entrega. Né? Então, quando a gente para, né, com essas mentiras, para de mentir para a gente para de ter esses alimentos, né, que nutrem o ego. Tá? Então, quando a gente também para de nutrir o ego, a gente entende que a gente não precisa ser altruísta. Porque o altruísmo, ele vem no automático. Como que eu posso não contribuir com o outro se eu sou uma pessoa que tem consciência? O simples fato de eu respeitar o meu colaborador já é uma contribuição. O que adianta eu dar o dobro do salário para o meu colaborador e humilhar ele na frente dos outros? O que adianta? Né? Então, gente, é isso, é o amor próprio, é o respeito, é a compaixão, é o gerar valor na sua vida e na vida do seu semelhante, mas a partir de você, sem esperar nada em troca. É o servir. Isso é o maior presente que pode haver para todos e para tudo e para todos nós. Tá? Outra coisa, toda vez que a gente fica encaixotado a padrões, toda vez que a gente fica preso a dogmas, né, a paradigmas, a certezas, a gente está estancando a nossa liberdade e a consciência gosta de liberdade. Tá? Então, entenda assim, as certezas te aprisionam. É legal? Ok. Você quer ter certeza? Você vai ficar numa jaula com a porta aberta e você fica ali, você não sai. A incerteza, ela te liberta. Ela te apresenta coisas novas. Adorei essa. Adorei da jaula. Sim. Mas é. É verdade. E muitas vezes, por a gente querer as certezas, né, a gente não voa. Por quê? Porque para voar, você tem que ir para o alto, você tem que ser livre. Né? E a gente não se liberta por... Exatamente. E lá é o lugar que a gente só vai encontrar incertezas. Só vai encontrar o desconhecido. Porque o conhecido é o que me trouxe até aqui, este momento atual. O conhecido é o que me trouxe até aqui. Se eu quero algo mais, eu tenho que arriscar o desconhecido. E isso eu só posso fazer com segurança a partir da minha intuição e a partir da minha consciência. Não tem outro jeito. Ou então, deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar. Carlos, a questão que eu tenho, que eu estudo e venho lá para minha criança interior, né? Porque eu digo, a criança interior, a criança, a nossa essência, né? Antes de todos esses caixotes, essas caixas, esses laços, esses embrulhos, né? Ela simplesmente todo dia uma aventura, todo dia uma brincadeira, é uma coisa nova a aprender, né? É uma coisa nova a experienciar, né? E isso a gente foi perdendo, né? E eu acho que a questão do autoconhecimento, né? Que não é só questão de espiritualidade, é questão de autoconhecimento de cada um se observar, né?
de olhar para Mas essas a coisas. espiritualidade é isso, Beta. A espiritualidade, ela não tem nenhum conceito religioso, para mim, pelo menos. Não, sim, Espiritualidade é conhecimento intrapessoal, é você se conhecer. Agora, já tem aí espiritualistas ganhando o prêmio Nobel, os médicos falando da importância da espiritualidade em sim, consultórios para é, tratamento de sim, doenças, né? é. Não, a questão é que eu trouxe mesmo porque esses dias eu vi que tinha a ver com que as pessoas confundiam, né? Que o autoconhecimento fosse um guia de ligado à religião, né? O que não tem nada a ver, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que o autoconhecimento, né, é na verdade uma reeducação, né? Que na verdade também é um desaprendizado desta realidade. E sim, a gente olhar para aquela nossa essência, para essa criança lá que veio, né, com a essência esquecida da sua consciência, mas ela veio com a essência do sentimento, né? De Sim. simplesmente ser, né? De ser feliz, de aprender, se aventurar, mas sempre com alegria, sempre com uma diversão, com uma aventura mesmo, né? Nessa questão de viver, né? E que hoje a maioria das pessoas, né, não querem certezas, né? Que nem tu falou. E uma aventura é uma incerteza, né? Tu vai conhecer, né? E tu vai experienciar também daquele teu ponto de vista. Porque a mesma Coisas brincadeira, a novas. mesma aventura, não é mesmo que nós brincássemos junto, a minha brincadeira, a minha percepção da brincadeira e a tua podem ser diferentes, mas é um conhecimento, Exatamente. né? E é a Então, forma de você experienciar coisas novas. sim, né? De aventurar-se, né? E trazer isso pro dia, né? Ainda mais nesse momento que todos estamos vivendo, né? De trazer É, o alegria. problema, o problema, Beta, é assim, é que nós somos pessoas, né? Somos pessoas de hábitos, né? O ser humano, ele é constituído de hábitos, né? De hábitos. E quando a gente cria um hábito, quando a gente cria uma rotina qualquer, é dor a gente mudar aquele hábito. É dor a gente mudar aquela rotina, né? Por quê? Porque gasta Troca. energia. Deixa eu só fazer É, um link aí. A gente, a gente deixa de perceber para ser habitual. Aí a gente vai no exatamente. automático, né? Exatamente. E vem tudo a nosso favor para a gente ser habitual. Por quê? Porque o cérebro, pelo fato dele não querer gastar energia, a nossa mente, ela nos leva ao contrário da resiliência. Ela nos leva à procrastinação, ela nos leva a desistir, que é para a gente se manter na zona atual que estamos. E aí ela busca elementos para justificar aquilo. De que forma? Aí fica ali brigando o ID com o superego, né? Dizendo, ah, não, mas isso não é para ti. Tudo em desequilíbrio, tudo em desequilíbrio. Eu não estou dizendo aqui que você tem que acreditar que tudo você consegue. Claro que a gente tem que racionalizar, mas você tem que acreditar sim, que se o outro conseguiu, por que você não, talvez não pode conseguir? A questão é, mas não é só sonhar. Claro que não, claro que não. Esses dias eu vi aí, a gente tem que, por isso que às vezes a gente tem que ter profissionais para nos orientar. Esses dias eu vi aí numa propaganda assim, o cara ensinando por R$19 um curso para ganhar na quina ou não sei no quê. Gente, vamos pensar. Gente, e aí mostrando foto de carro importado. Mostrando. Gente, se você, primeiro, tudo que ele está fazendo ali demanda esforço, demanda pagar profissionais, demanda trabalho, demanda um monte de coisas, né? Vocês acham mesmo que se a pessoa ganhasse uma bolada na loteria, ia se prestar ao trabalho de ter esse esforço e mais, e passar a receita para os outros? Por R$19? Por R$19? Poxa, se eu ganhasse na loteria, tivesse uma fórmula, eu iria querer ganhar toda semana. Eu não ia contar para ninguém. Outra coisa, se todo mundo pode ganhar, e se ele mostrou lá um monte de pessoas ganhando, é só fazer uma conta. A loteria, ela paga dividindo o prêmio pelos ganhadores. Então é assim, se tem um ganhador, ela paga 5 milhões. Se tem 5 ganhadores, ela paga um para cada um. Se tem 50 ganhadores, ela paga 100 mil. Gente, já não valeria mais a pena ganhar na loteria. Só que as pessoas... E por que ele faz isso? Porque ele é ruim? Não,
Não, não é ruim. Ele simplesmente usa a inteligência dele a favor da demanda do mercado. Porque tem pessoas idiotas que compram isso. Porque tem pessoas que acreditam que sonhar vai realizar alguma coisa. Você nunca vai realizar nada na sua vida se você não tirar a bunda do sofá e não trabalhar. Vocês olham para a nossa vida, às vezes, aí do outro lado, e vocês falam, nossa, que vida maravilhosa, trabalhando em casa, e não sei o quê. Gente, você não sabe que horas que a Beta levanta, você não sabe que horas que ela deita, e você não sabe a carga de trabalho, o quanto que ela viaja, o quanto... Gente, não acredite. Lei da atração é tudo mentira? Não, não é mentira. Você sabe por que a gente precisa autossugestionar? Por que a gente precisa imaginar, visualizar? Para a gente criar aqui dentro um foco. Para a gente ter aqui dentro uma imagem de onde deseja chegar. Para nossa mente começar a trabalhar no sentido de nos levar por caminhos que vão nos apresentar aquilo. E funciona? Funciona se você tirar a bunda do sofá. Sim. Porque até mesmo se você quiser um carro novo, ele poderia até aparecer na tua garagem. Mas você não vai usufruir se você não tirar a bunda do sofá. Até para isso te dá trabalho. Então, sai fora desse negócio de ficar gastando aí, ai, livro Lei da Atração, não sei o quê, não sei. Ó, o livro Lei da Atração, ele foi feito, aquele segredo, em cima de um livro que foi escrito em 1893, que foi lançado em 1908, 1910, que se chama Ciência para Ficar Rico. Só que aquela menina lá, a Rond lá, ela pegou só uma pequena parte daquilo e desenvolveu em cima daquilo que ela pegou. Mas antes daquilo tinha outras coisas. E as outras coisas é justamente isso. Você não tem como ganhar dinheiro se você não criar essa energia. E essa energia é você servir, é você gerar valor na vida do outro. Não importa o que você faz. Não importa se você faz comida, se você joga futebol, se você canta. Quem canta está levando alegria. Quem joga futebol está levando alegria. Está transformando a vida de milhões de pessoas. Quem faz faxina está contribuindo, está levando valor. Agora, gente... Mas o valor que você falou, o valor primeiro começa aqui, né? Começa em nós. O que esse valor tem, né? O que é verdadeiro para mim, né? Isso se torna natural. Isso se torna simples, na verdade. Exatamente. Porque eu percebo que isso é uma coisa que eu digo, né? O dinheiro segue a felicidade, né? Porque simplesmente tu fazer uma coisa que é verdadeira, que é a tua essência, né? Que é, na verdade, este ego, né? O ego da tua verdade, de te trazer esse equilíbrio, e não aquele ego que nós falamos antes do desequilíbrio, que a gente tem a ideia, né, nessa sociedade do outro ego, né? E eu acho que é isso que começa, tu começa a trazer valor, tu começa a gerar valor e as coisas fluem, porque tu tá nessa vibração da tua verdade, do universo, né? Então começa a fluir. Claro, né? A partir da percepção e tem que ter ação, né? Não Sim, adianta que nem falou. É como eu falei lá no princípio, a performance é a potencialidade que a gente tem de realizar menos a interferência de algum ruído. E esse ruído, quem traz é o nosso ego, tá? Por a gente se apegar, às vezes, às coisas que não é para se apegar. Tá? Então a gente tem que ter essa consciência, tá? A gente tem que ter essa consciência, porque senão, gente, vocês podem até conseguir. Mas outra coisa, tá? Prosperidade é um equilíbrio entre várias áreas. É no relacionamento, é no financeiro, é no trabalho, é na saúde, é no espiritual, é no lazer, é no familiar, sabe? Se você não tem esse equilíbrio, não adianta você subir aqui, ó. Imagina uma roda, a gente faz isso em coach, né? Que é a roda da vida, né? Imagina uma roda redonda e de 0 a 10 você vai dando nota para cada área. Essa roda, ela tem que rodar normalmente. Se uma área está com 2 e a outra está com 10, a roda vai ficar defeituosa. Ela não gira. Se tudo está com 2, ela até gira, mas ela tem que dar 20 voltas para corresponder a uma volta se ela tiver com 6, com 7, em todas as áreas. Então, esse equilíbrio é essencial. E esse equilíbrio, quem pode nos trazer é o ego. É o ego. Só que a gente tem que saber lidar com o ego. A gente tem que saber como acessar a nossa consciência, ingressar dentro de nós mesmos
que é o melhor lugar que a gente pode estar, e silenciar. E silenciar. E aí você vai saber tudo o que você precisa saber. Eu já ia comentar isso, né? E como olhar para isso e perceber tudo isso? Olhando para si, sendo observador de si. E é uma coisa que, assim, ó, é uma coisa muito simples, né? Só que silenciar a mente. Né? Eu quero dizer que é simples, que tu não precisa estar num templo budista, não precisa que nem tu, né? Às vezes tu tá olhando para a natureza, olhando numa praia, contemplando o mar, né? Tu já consegue meditar, porque isso já é uma meditação contemplativa. E vem, Vai pescar, fica olhando para a boia. isso também, né? Olhar para a natureza é uma meditação incrível, né? Então, isso, né? A gente fez um papo de louco aí hoje, muito incrível. O ego, ele pode ser muito precioso, Roberta, quando Ele ele era, é bem, é que a quando ele gente é não. bem comportado, tá? Porque é ele que vai decidir se nós vamos pela luz ou se nós vamos pela sombra. Só que ambos, luz e sombra, são necessários. A gente não pode rejeitar nenhum deles, porque senão entra em desarmonia, entra em desequilíbrio, e isso serve para alimentar ainda mais aquele ego negativo, tá? Então, Sim, a gente tem que saber lidar com esse equilíbrio em todas as áreas, em todos os sentidos, né? A gente tem que aprender a compreender que nós estamos aqui para quê? Se tudo que nós fazemos é para ser felizes, se tudo que nós queremos é para nos sentir bem, então aquilo que depende da gente, vamos trabalhar nisso para ser feliz. Vamos parar de falar do que a gente não tem e falar mais do que a gente deseja. Vamos parar de reclamar do que está ruim e começar a olhar para o que pode ser melhor. Vamos parar de olhar tudo aquilo que nos traz dor, que nos traz medo, que nos traz angústia, ansiedade, depressão, tristeza profunda, e vamos olhar para a gratidão, para reconhecer tudo de valor que nós já temos, antes que a gente tenha que passar por algo, para perder quase tudo, para depois valorizar aquilo que a gente tinha e não tem mais, tá? sim, sim. E aí, geralmente, quando acontece isso, as pessoas viram vítima. Ah, sim, claro. Aí é outro Claro. assunto, né? Carlos, Aí é outro assunto aí. eu vou ter que entrar na meditação da Beca, que é às 8, já passou um pouquinho. Gratidão imensa. Então a É gente que se hoje encontra na próxima. Sim, 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 sim. sim. Hoje deu um probleminha. Então, boa meditação lá e Tá, continuem aí com a beta e façam a meditação. Comecem já a trabalhar aí com o ego. Um já beijo no começa. coração de cada um. Amor e Um luz. beijo, obrigada, tá? Manda um beijão para a Beca lá, tá? Um abraço. Um abraço. Tchau. Beijo.